Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso programa, A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Esse programa tem a intenção de trazer aqui assuntos da palavra do Senhor para que possamos sanar algumas dúvidas e aprendermos um pouco mais dele. Então fique ligadinho, o nosso programa já está começando. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa, A Igreja Quer Saber, e para nossa alegria, meus companheiros aqui, pastor Marcel Rocha, nosso amigo, e o pastor Edmar Oliveira. É com muito prazer que nós recebemos novamente vocês aqui para juntos hoje falarmos sobre galardão. Pastor Marcel Rocha, seja bem-vindo. Quero agradecer também mais uma vez ao pastor Fabiano por estar aqui, a convite, né? O pastor Josué também Gouveia, que nos permite estar aqui, e a todos que estão nos assistindo também. Sou grato por esse momento tão especial de estarmos trabalhando sobre esse assunto, pastor Fabiano. Amém, pastor Edmar. Mais uma vez eu quero estar aqui cumprimentando os meus companheiros, meus amigos. Um abraço ao nosso pastor presidente, também a todo o Ministério Vila Nova que nos assiste, né? Os irmãos do canal Promessa. Estamos aqui para falar sobre galardão e é uma satisfação, né? Agradecer acima de tudo a Deus que nos dá essa rica oportunidade. Muito bem, hoje o nosso assunto é realmente interessante. Nós vamos falar sobre galardão. E para entendermos isso, nós vamos ler um texto bíblico da Palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12. Diz assim a Palavra de Deus: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O galardão, segundo as pesquisas realizadas, tanto no grego como no hebraico, ele tem a conotação de recompensa, um pagamento, um contrato. E nesse sentido é que nós queremos entender hoje um pouco mais sobre esse assunto, para que possamos aí sanar algumas dúvidas. Então eu gostaria de perguntar aqui ao pastor Marcel Rocha, a nossa primeira pergunta de hoje. Mas o que é galardão, pastor Marcel? A pergunta é simples, a resposta é complexa. Primeiramente, nós temos que entender que galardão, como o senhor mesmo frisou aqui, pastor Fabiano, são recompensas, é um pagamento, né, por aquilo que a igreja está exercendo na terra. De antemão, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, que existe o galardão da terra aqui, né, que serão recompensados na terra por aquilo que a igreja faz, por aquilo que nós fazemos. E existe o galardão também, que está em muitos textos bíblicos, que é o galardão dos céus. Esse é o que é de mais difícil de se entender. Por quê? Porque não tem ainda não é muito bem especificado, não é muito bem claro o que representa esse galardão. O Senhor Jesus mesmo frisou sobre esse galardão. Quando ele vai lá em Mateus 5,12, ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, eu quero frisar aqui sobre o galardão no céu. Jesus fala sobre o galardão no céu. Paulo fala sobre o galardão no céu. Mas, na verdade, nós sabemos que é uma recompensa divina, é uma recompensa de Deus sobre as nossas vidas. Agora, especificamente falando, tem algumas suposições, né? Como a coroa da vida, coroa da justiça, coroa da glória, coroa do gozo. Tem, assim, suposições, mas nós não sabemos exatamente o que será esse galardão. Né? Exatamente o que será esse galardão. Nós sabemos que nós vamos ter um galardão pelo serviço prestado, mas o que realmente... O galardão, então, é pelas obras, né, pastor Edmar? Sim, na verdade, conforme está colocado aqui no texto bíblico, é o galardão pelas obras. Se nós formos observar, quando nós falamos sobre essa questão, nós vamos ver exatamente o que está escrito em 1 Coríntios 3,14. Lá fala o quê? Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, ou seja, edificou está ligado à questão de obras, né?
esse galardão? Ou seja, então quer dizer, dá a entender, na verdade, que são obras. 2 Coríntios 5,10 também fala sobre isso, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, então, são ações, são obras que vão se realizar. Né? Então, isso é uma coisa, às vezes, importante. Se você for observar também, 2 João capítulo 1, verso 8, fala, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Muito bem, é verdade. Agora, uma coisa interessante que o pastor Marcel colocou, e frisou muito bem, que a questão do galardão nos céus. O galardão na terra seria o quê? Seria o resultado do trabalho prestado? Seria alguma coisa nesse sentido? Como é que nós poderíamos pensar sobre o galardão na terra? Olha que coisa interessante. Você vai lá para Gênesis, capítulo 15, versículo 1, sobre essa promessa a Abraão. Fala assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Veio a palavra de quem? De Deus. De Deus, Senhor Abraão. Numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Será sobre modo grande. Eu sou teu escudo, eu sou o teu galardão. Será sobre modo grande. Quer dizer, o que Deus está falando, que ele é o galardão de Abraão. Se nós entendermos bem essa questão, nós vamos partir do princípio seguinte, que Deus é o galardão. Deus, na verdade, é essa recompensa, né? Deus que vai trazer todo esse entendimento de galardão para nós. Porque nós, na verdade, nós somos, como se diz, limitados em muitas coisas. Nós não sabemos tudo, né? O que está por vir, principalmente na eternidade. É aquilo que Paulo mesmo fala. Ele fala, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração consegue compreender, né, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo sempre foi muito enfático nisso, né? Sim. Quando ele tem aquela revelação, e ele diz um certo homem, mas entendemos que pode ser o próprio Paulo, ele fala assim que ele viu coisas inefáveis. Você não tem nem como você encontrar uma palavra que possa exemplificar o que ele viu. Então tem muito disso, a gente não sabe exatamente o que pode ser que ele tenha visto. Quando nós falamos de questões celestiais, o que nós precisamos ter em mente, e a gente tem o máximo de cuidado em relação a isso, é exatamente nós entendermos que procurou-se se expressar em uma linguagem humana, né, a compreensão do que é celestial. Só que o que tem lá verdadeiramente é algo espiritual que foge o quê? Da compreensão humana. Isso, inclusive o galardão, né? Exatamente. A gente tem uma visão daquilo que a Bíblia diz que é, mas não nessa clareza toda, né? Sabemos que é algo realmente inigualável, algo prazeroso, será algo satisfatório, porque a Bíblia mostra isso como se fala a ideia da recompensa, porque quem é que não gosta de receber uma recompensa, né? Por algo que você fez e você ser retribuído por isso. Então a ideia está ligada a isso, porque isso também nos traz motivação para que a gente possa viver, passar as dificuldades, os sofrimentos que às vezes nós sofremos dessa vida, mas saber que isso vai redundar a nós uma recompensa. É interessante quando a gente observa sobre isso, principalmente em Mateus, no capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer que quem recebe um profeta receberá um galardão de profeta. Quem recebe o justo receberá um galardão de justo, né? É muito interessante isso. Nesse pensamento, pastor Edmar, o que nós podemos pensar sobre os tipos de galardão? Olha, na verdade, parece que tem até uma certa qualificação, né, de maior ou menor. Parece que quando nós vamos observar e ler e falar sobre isso, existe essa conotação, até porque quando nós pegamos também para falar a respeito dessas qualidades aí, nós vamos ver lá que em Corinto fala muito sobre esse fato, né? Obras que são feitas de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, né? Então é interessante quando nós observamos a respeito disso. Isso tem tudo a ver com o valor mesmo, né? Sim, questão palha, de feno, valores, são coisas, né, bem... e até porque quando bem mediante ao que foi colocado que é fogo, porque nós sabemos que o fogo consome
palha, e feno e madeira, é consumido. O que é que se resta a respeito disso? Já as outras pedras preciosas são purificadas, São né? purificadas, exatamente. Quer dizer, mostra verdadeiramente seu verdadeiro teor em qualidade, né? Esse refinamento do ouro, a gente sabe, quando ele passa pelo fogo, é retirado das suas impurezas e fica exatamente aquilo que é de melhor. Então, é interessante quando nós falamos a respeito disso e trazer também até aos nossos ouvintes a explicação de que nós devemos primar e correr atrás daquilo que é melhor, aquilo que nós podemos fazer de excelência na obra. Por quê? Porque isso terá valor diante de Deus. O Paulo vai falar que nós devemos buscar as melhores coisas, Exato. Né? Então, isso é algo importante, ou seja, a qualidade, a condição para que nós possamos fazer essa obra já nos foi dada. Se você for observar aquela parábola dos talentos, independente da qualidade que deu, a quantidade que deu a cada um é tão interessante, quer dizer, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, mas ali, quer dizer, os 2 primeiros multiplicaram aquilo que foi dado ali, o outro fez o que? O outro reteve. Quer dizer, esse que reteve, na verdade, é como se ele, na verdade, então fosse receber o quê? O galardão de qual? Madeira, palha ou feno. Por quê? Porque ele tinha possibilidade de ampliar, mas o que é que ele fez? Ele reteve. Então, é interessante, às vezes, quando nós pensamos a respeito disso e valorizarmos. De repente, a questão da qualificação, segundo o que a Bíblia nos mostra, sim. Mas nós temos que entender que não é dentro do pensamento humano. Isso é tão interessante, pastor Gilmar, você está falando. Eu concordo plenamente. Porque se você for analisar, a partir desse momento que Paulo classifica esses trabalhos, né, como ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha, parece que nós vamos chegar no céu e cada um vai ter a sua recompensa elevada ou diminuída, né? Uhum. E parece que isso pode gerar até um certo ciúmes no céu, né? Então tem que entender isso direitinho, para não ter problema. Então, como no céu, diz que no céu tudo é perfeito, então nós entendemos que exatamente Paulo está usando um método de línguas, né? de linguagem, para que nós possamos entender esse trabalho aqui na Terra. Nós temos que fazer o melhor para Deus. E que isso não se torne uma questão meritocrata. Porque senão vai não ter problema nessa questão. Olha o que diz, eu estava lendo aqui agora, Mateus 6. Olha o que Jesus disse, coisa interessante sobre essas questões. Ele fala o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Entendeu? Então, a partir desse momento, parece que muitos querem fazer, vou fazer isso, vou ter que fazer aquilo, porque o galardão meu vai ser pedra preciosa, vai ser o meu trabalho, né, vai ser classificado como pedra preciosa, como ouro, como prata. E o teu não, o teu vai ser palha, irmão, o teu vai ser feno. Nós não devemos pensar que devemos trabalhar em prol da recompensa, né? Em prol da obra de Deus, não é essa motivação. Então, que não gere isso dentro de nós, né? Porque a nossa motivação, a partir do momento que nós estamos no reino, trabalhando para o reino, é sempre fazer o melhor, não é isso? E se você for ver a questão do que vem ser essas obras, são tantas coisas, né? Não só a obra que você faz em trabalhar, mas a sua fé, seu amor também, né? A sua devoção a Deus. Isso tudo está classificado como obras do Senhor. A amplitude da palavra obras aqui, ela vai muito mais além do que às vezes que as pessoas... Exatamente. Porque as pessoas entram no sentido de falar assim, nós vamos fazer a obra. Caridade, né? Aquela caridade bem... As pessoas acham que a obra está ligada muito à questão de você pregar o evangelho, de você de repente se tornar um grande itinerante, e fazer grandes cruzadas. Grandes movimentos. Mas a obra não está ligada, não se resume a isso, né? Muito bem, vamos para um breve intervalo e já retornamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida.
Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. E voltamos aqui com o nosso assunto, pastor Edmar, sobre galardão. Hoje nós estamos discutindo sobre galardão, procurando entender um pouco mais. Uma coisa que é muito curiosa, e a gente sempre fica pensando sobre isso. Coroa da vida, coroa de glória, coroa da justiça. Nós podemos entender isso como galardão? Na verdade, quando a gente parte para os versículos bíblicos, né? E quando nós vamos ver os autores bíblicos escreverem e falarem sobre esse assunto, eles falam e colocam e frisam sobre como se fosse realmente uma recompensa. Então entra dentro do contexto do galardão. É bem verdade que aqui é uma figura de linguagem e não está ligado exatamente a algo literal, mas dá exatamente ao ouvinte, aquele que recebe a palavra, a condição de que será algo realmente grandioso. Quando nós falamos a respeito disso, como você citou aí, coroa da vida, né? Aqui há uma definição interessante, fala que é o galardão previsto para todos os salvos. E onde é que a gente vai observar isso? Exatamente está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 12, fala sobre isso. O próprio Jesus vai falar sobre essa questão também. Olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Onde? Tiago 1,12 fala sobre isso. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai suportar, ele vai sofrer a tentação, ele vai ser provado. Mas se ele superar isso, vai receber o coroa da vida. Você falou algo interessante que é isso. O galardão não é uma coisa materializada, né? A partir desse texto, inclusive, a gente entende que a coroa da vida, quando se vence a tentação, se vence o pecado, você vive. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você quer ver algo interessante? Apocalipse, capítulo 2, verso 10, também tem uma expressão interessante sobre o assunto, porque é bom nós buscarmos exatamente base onde? Na Bíblia, quando fala sobre isso. Olha, Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Olha o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, chama a responsabilidade no sentido assim, de lutar, de travar até mesmo contra o próprio Satanás as batalhas, mas saber que no final você vai receber a recompensa, que é a coroa da vida. Está ligado à ideia da fidelidade, da lealdade. Então, pastor Marcel Rocha, a verdade é que para se receber o galardão, não somente obras, né, realizar obras para receber uma recompensa, mas o nosso esforço, a nossa condição espiritual nos trará galardão, como por exemplo a vida eterna. Sim, exatamente, é isso mesmo. Se nós entendermos bem, dentro de um contexto, contextualizando bem a palavra de Deus, esse galardão dessa vida eterna é o que nós vamos receber. Primeiramente, é bom entender que galardão não tem nada a ver com salvação. Isso aí a gente tem que fazer essa dicotomia, a gente tem que entender muito bem isso aí. Mas quem vão receber exatamente os galardões são exatamente aqueles que já são salvos em Cristo. Isso tem que ficar bem claro, né? Mas se nós formos entender, existe também um galardão da justiça, né? A galardão da justiça, como o galardão do gozo, o galardão da glória, o galardão da vitória, o da vida. Então, existe dentro dessa figura de linguagem esses galardões que nós temos que entender que são exatamente recompensas da nossa eternidade, do nosso momento com Deus também. E é evidente que Paulo usa, como Tiago usa também, como Pedro usa essas figuras de linguagem, para nos trazer uma representação do benefício de Deus para aqueles que estarão com ele na eternidade. Eu estava lendo agora aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, olha o que diz aqui. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos
do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Não foi revelada ainda. Pastoreal ao rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o quê? A inacessível coroa da glória. Olha só. Olha só. Agora, dentro da nossa... O que eu acho mais interessante nisso, nós sabemos que é algo surpreendente, como ele usa essa palavra, inacessível, né? É algo tão maravilhoso, algo que a gente não tem uma compreensão muito exata, mas será algo tão magnífico, esplêndido, né? Que as nossas palavras aqui, eu acho que são até pobres para expressar isso que tem para nós na eternidade. Nós podemos entender que o galardão, pastor Edmar, é o sentimento do dever cumprido, porque sim. Paulo, quando ele, um dos versículos mais conhecidos de Paulo, e geralmente se é mencionado muito, ele dizia: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me está reservado um galardão, né? Ele fala da coroa. Então, esse galardão, como nós já dissemos, fica evidente que não é uma coisa, né? Não é uma coisa materializada, mas sim um sentimento dentro dele de ter o dever cumprido. Sim, o que é bonito quando nós observamos essa questão do galardão e as expressões bíblicas, igual nós estamos citando aqui: vida, coroa, glória, justiça, gozo, que na verdade está ligado a uma alegria, né, que transcende a um momento, a uma condição, a algo elevado. Por quê? Porque são coisas que, humanamente falando, são coisas que nos realizam. Quando você realmente é feito justiça em seu favor, você se sente de que maneira? Você se sente aliviado, né? Você tem uma alegria. Coroa de glória, fala o quê? Fala de um momento, às vezes, você conseguiu, um aplauso, porque você está realmente recebendo uma glória por algo que você fez. Te custou, mas você fez. Né? Quando você fala sobre a questão igual da vitória, vamos pegar um jogo de futebol. Claro que nem todos gostam de jogar futebol, mas qualquer tipo de esporte, até mesmo a dama, ou algo que você... É uma questão competitiva. E você acaba ali ganhando aquele momento. O sabor da vitória é algo prazeroso, não é? É algo assim realmente que te enche de alegria e de satisfação. Então, quer dizer, é uma recompensa que você recebeu. Houve da sua parte um esforço? Se você for olhar humanamente, parece que sim, mas você fez isso recomendado, segundo o que a Bíblia te orientou e direcionado pelo Espírito de Deus. Né? Então o que acontece? É uma dádiva de Deus, é uma graça, você vai receber, porque além da salvação, que é de graça, que é a graça divina, você ainda vai receber uma recompensa. Se nós recebêssemos apenas a salvação, nós já estaríamos no lucro. Mas Deus ainda é tão maravilhoso, é tão excelso, que Ele ainda vai nos recompensar por alguma coisa a mais que nós fazemos. Paulo, ele enfatiza nesse texto que eu citei anteriormente, exatamente sobre a questão da coroa da justiça. É interessante a gente observar isso, porque coroa de justiça, quando nós lemos lá em 1ª carta de João 1,9, ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. A gente pensa que justiça é dar direito, na verdade não é. É endireitar o caminho. Na Bíblia, justiça é colocar caminho reto, linha reta, né? E quando Paulo fala isso, ele fala exatamente daquilo que ele sofreu, padeceu, as injustiças aqui na terra, as tentações que ele sofreu, e recebe uma coroa, ou seja, um galardão, uma recompensa pelo seu esforço aqui. Né? A verdade é essa. Paulo, ele enfatiza muito essa questão da coroa da justiça, pelo menos nessas últimas palavras dele, quando ele está ali já próximo de findar a sua caminhada. Isso é tão interessante, pastor Fabiano, se nós formos fazer assim, uma análise bem mais concisa de toda a palavra de Deus, quando nós nos referimos a galardão, se você for lá para o Antigo Testamento, você vai ver que tem essa palavra galardão, como se tem agora aqui em Gênesis capítulo 15. E o galardão como recompensa, salário, pagamento, dentro do Antigo Testamento, que é uma palavrinha que se usa no hebraico, que é shohad, né? Shohad, que é exatamente se referindo à recompensa,
né, de relacionamento com Deus, de confiança. Esse é o sentido de galardão no Antigo Testamento. E se você observar, quando Deus fez aliança com Israel, quando Deus fez essa aliança com Israel, na verdade existiam as condicionais, né, para que Deus viesse derramar o seu galardão sobre eles na terra. Entendeu? Esse era o galardão. Entendeu? Se quebrasse, quisesse quebrar a aliança, se afastasse de Deus, vinha exatamente os castigos de Deus. Castigo mesmo, as correções de Deus. Né? Mas se andasse certinho, perfeitamente, na justiça, no temor, né, no relacionamento com Deus, o galardão viria, que é esse galardão da terra. Então, o galardão do Antigo Testamento, se você prestar atenção, nós estamos falando isso aqui, entendeu? É o mesmo sentido que nós temos que entender sobre salvação também no Antigo Testamento, que é a salvação das mazelas ali. Ele não tinha uma conotação de salvação de eternidade, porque era dentro da tipologia, como você estuda a tipologia bíblica, né, que é o tipo e o antítipo, né, que chama o Novo Testamento. Você vai entender que o galardão no Antigo Testamento era algo para a terra. Para a terra. Isso é tão interessante que hoje, se nós formos observar, quando nós nos referimos a uma recompensa, né, a uma recompensa de Deus, nós sempre, automaticamente, nós pensamos mais aqui. É verdade. Pode prestar atenção. Se você for observar as mensagens que são proferidas hoje, a recompensa é mais aqui. Nós sabemos que deu recompensa aqui, não tem dúvida disso. Né? Por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos nele, por aquilo que nós abraçamos como reino de Deus aqui na terra. E nós trabalhamos muito essa questão do galardão aqui na terra. E não entendemos muito bem essa questão desse galardão nos céus, devido a nós não termos um entendimento perfeito e completo do que será isso. Então nós trabalhamos nessas suposições que tem lógica, são todas tem lógica, desse galardão no céu. E a gente parece que não interessa muito sobre essas questões. Por quê? Porque nós não entendemos muito bem. Essa é uma verdade, né? E muitas vezes a nossa visão é humana e materialista. Imaterialista. Né? Você pensa que a recompensa é algo palpável que você vai conquistar. E quando fala de coroa, pastor Fabiano, olha só, o que você pensa? Poxa, quem é que é coroado? Não é um rei? Não é um rei? Você pensa, poxa, coroa da vida, coroa da glória, coroa, deixa eu ver o que tem mais aqui, tem uma série da justiça, do gozo, da vida. Então você pensa, poxa, chegar no céu, será que vai ter uma coroa mesmo, me esperando, vai colocar sobre a minha cabeça, né? Entendeu? E essa questão do material, isso nos motiva, infelizmente nos motiva, mas isso tem uma conotação tão profunda sobre esse prêmio que nós vamos receber, sobre esse galardão, que eles usam a coroa, porque a coroa era símbolo realmente de riqueza. Realeza, né? Realeza, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, sobre esse tema empolgante até, né, pastor Edmar? Sim. Mas nós continuaremos no próximo programa sobre esse tema. Tenho certeza que nós vamos aqui tentar elucidar algumas dúvidas a respeito desse assunto naquilo que nos é permitido nesse estudo. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, pastor Marcel Rocha e pastor Edmar. Eu, mais uma vez, com vocês aqui, eu estou sempre bem servido de companheiros e de amigos. Quero agradecer essa oportunidade, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui à nossa igreja, a Igreja do Faz Salville, né? Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando no programa aí e até uma próxima oportunidade. Professor Fabiano, eu agradeço mais uma vez pela confiança, né, nos ter trazido até aqui. E eu tenho certeza que esse programa ele vai alcançar muitas pessoas com algumas dúvidas, que nem nós temos algumas dúvidas também. Mas que nós possamos sanar, trazer alguma direção para que a pessoa possa estimular também quem está do outro lado a pesquisar, a buscar sobre esses assuntos e até um dia acrescentar isso para nós, né? Então eu sou grato, eu estou aqui como se diz, para trazer esses ensinamentos, mas também para aprender também. Então eu tenho aprendido muito sobre essas questões. Então sou grato ao Ministério Vila Nova, a vocês todos. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, que nos permite estar aqui nesse programa para acrescentar a vida dos irmãos. E nós queremos convidar você a participar conosco, está aí na telinha o nosso WhatsApp, envie a sua pergunta que nós teremos o prazer de responder. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.